dado interessante, assim. Os romanos, eles eram extremamente patrióticos. Eles só consideravam cidadão romano quem tinha pelo menos 10 gerações de parentes enterrados em solo romano. Nossa. Se você não tivesse isso, você não tem cidadania romana. Então, isso era muito preservado. Outra coisa, a questão da família. A base, a célula-mãe da sociedade romana era a família romana. Os romanos, eles tinham essa consciência. E eles eram pagãos, isso não tem nada a ver com religião, com nada disso. Tem gente que hoje vai olhar para Roma, já começa a fazer interpretação religiosa, como se fossem cristãos. Não, eles são pagãos, pô. Só que eles entenderam que a família é o pai, a mãe e os filhos. É disso que você vai formar uma sociedade. Tanto é que o romano, ele tinha uma consciência de casamento que, para ele, o casamento era algo assim, era um passo tão importante na vida que era semelhante a você fundar uma empresa, por exemplo. Era semelhante a você investir todo o dinheiro que você tem na sua vida. Você fala, não, estou pegando toda a minha riqueza, vou injetar nessa empresa aqui. Ou seja, é o plano da vida da pessoa. Isso era o casamento para o romano. Então, quando ele analisava com quem ele iria se casar, ele pensava muito bem quem é a moça, quem é a jovem. Por isso que os casamentos não passava muito pela cabeça deles. É claro, existiam casamentos por afinidade, por amor. Isso acontecia até entre os romanos. Mas não era, digamos assim, o que pesava mais. O que pesava mais era o quê? A continuidade que seria possível dar naquele relacionamento ou não. Então, essa moça, esse rapaz, ele tem condição? Não tem. Como é a cabeça dele, a cabeça da família? A família vai atrapalhar, a família vai... Como foi a então, criação. Eles pesavam tudo. Por quê? Porque o casamento é como que a fundação de algo muito grande. E casar, para o romano, a gente pode até fazer essa comparação, casar é igual colonizar. O romano, ele pensava assim, se eu vou me casar para construir algo. Então eu tenho que deixar um legado. Eu não posso passar por essa vida sem deixar nada. Para a minha descendência, para os meus filhos, é necessário que a minha memória seja celebrada pelos meus parentes, pelos meus filhos, pelos meus descendentes, por aquilo que eu fui e por aquilo que eu fiz. Então o romano, ele tinha... E isso explica por que o império se expandiu tanto. Eles tinham essa mentalidade. Eu vou me casar, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma propriedade, eu preciso produzir coisas, eu preciso ter um certo número de escravos, eu preciso, enfim, e eu preciso manter isso, né, de alguma maneira. Então, por isso que eles tinham até os senadores, por exemplo, quem era escolhido para ser senador romano, tinha que fazer parte das famílias mais antigas. Então, existiam os álbuns senatoriais. Então, eles tinham esse patriotismo, tinham essa visão de família, tinham essa visão de matrimônio, a importância do matrimônio, tinham essa visão meio empreendedora mesmo, de colonizar, de fazer, de construir, de expandir. Isso tudo estava na cabeça deles. Como que Roma começou a cair? Quando Roma começou a admitir a negociação com estes valores que eram fundantes da própria sociedade. Então, por exemplo, a partir do século IV, Roma começou a alargar essa coisa da cidadania, começou a dar cidadania para pessoas que não necessariamente tinham gerações e mais gerações de pessoas enterradas em solo romano. O que acontece? O sujeito que às vezes vai receber a cidadania, ele recebe por um interesse político do poder romano. Então, quer dizer, esse sujeito, ele não tem vínculo nenhum com a terra, com a cultura, com a religião daquele local, mas ele recebeu a cidadania. Então, ele já começa a introduzir os costumes dele. Né? Ele já começa a trazer isso aí. Né? Eu não estou dizendo aqui que os romanos, né, eram xenofóbicos, etc. e tal, né? Não podemos julgá-los com as categorias de hoje. Né? Senão, isso é um anacronismo também. Mas eles começaram a admitir essas alianças e isso começou a enfraquecer.